Agora a gente fala de uma postagem, gente, polêmica, feita pelo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ele que comunicou hoje, numa postagem nas redes sociais, que não vai mais ser o responsável pela comunicação das redes do pai, o ex-presidente Bolsonaro. Ele diz o seguinte nesse tweet, vamos lá, abre aspas. Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve o fim deste ciclo de vida voluntariado. E continua a postagem afirmando que é difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nenhum rato mereceria. E conclui escrevendo que não acredito mais no que me trouxe até aqui. O vereador ainda diz que pretende entrar num novo ciclo de vida com foco no pessoal, mas não informou quando, de fato, deixa de administrar as contas, as redes sociais do pai. Larissa Rodrigues vem conversar com a gente. Aproveito para chamar Rafael Cortez, que também vem participar do papo. Agora sim, vou começar com o Cortez, já que a gente não conseguiu conversar antes. Cortez, muito bem-vindo, uma boa noite para você. Quero começar te ouvindo e avaliando, e ouvindo a sua avaliação com relação a essa fala de Carlos Bolsonaro, uma fala que, sem dúvida alguma, surpreendeu e muito os apoiadores do ex-presidente e, claro, também do vereador. Boa noite, mulher, Larissa, todo mundo que está ouvindo a CNN nessa noite. Agenda bastante movimentada, né? Para um final de domingo. É uma declaração importante, né? A gente está discutindo aqui um dos temas da cena política brasileira, como é que vai ser a articulação da oposição, e aí, em particular, o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo esse processo. Quem é que tem acompanhado a política brasileira nesses últimos anos tem visto que o uso de redes sociais foi um instrumento importante, né, no surgimento e na consolidação daquilo que a gente convencionou de chamar de bolsonarismo. E um dos filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, tem um papel importante, né, teve um papel importante em todo esse processo. Então, quando a gente, pelo menos na minha leitura, a primeira reação, né, vamos ver se foi só um desabafo ou se tem uma decisão de fato já concreta de eventualmente ele não participar aí mais desse processo que ele foi tão importante, pode trazer aí uma mudança bem relevante na maneira como o ex-presidente vai se colocar no debate político. Sempre bom lembrar que o contexto que ele vai se colocar é um contexto marcado por ele estando na oposição agora, enfrentando uma agenda também bem desafiadora com processos no âmbito judicial, enfim, que podem afetar o seu destino político. Então é uma conjuntura turbulenta e agora tem um outro elemento aí que a gente entendeu a partir da manifestação do filho e vereador Carlos Bolsonaro. Lari, quero te ouvir também. Oi, boa noite. O que eu queria destacar, eu queria até saber se o senhor, enquanto especialista, concorda ou discorda comigo. Na primeira leitura, né, Muriel, a gente estava até ao vivo no 360, chegou como, olha, ele está deixando. Mas fazendo outras leituras, eu percebo uma certa ameaça. Né? Até destacando aqui, quando a gente trazia novamente, ele não dá data para sair e diz que não vai sair sem avisar. Até que ponto também, conhecendo tudo que vem acontecendo, não é uma maneira de tentar trazer o Bolsonaro, seu pai, de novo para essa ala mais raiz? E se a gente pode esperar um Bolsonaro mais prático, porque o que me pontuaram sempre foi considerado Carlos Bolsonaro como alguém mais raiz e que seria mais extremo nas postagens de Bolsonaro e que isso teria demonstrado não ter resultado ao Bolsonaro não ser reeleito. Será que agora a gente pode esperar um Bolsonaro um pouco mais centrado sem Carlos Bolsonaro, se é, mais uma vez, que de fato ele vai deixar o comando das redes do pai? Olha, Larissa, acho que o primeiro ponto é ter essa cautela que você mencionou na sua pergunta, né? A gente pode estar eventualmente tratando de um desabafo, de uma declaração que reflete aí, provavelmente, né, algum conflito em relação a como tratar da questão das redes sociais, enfim, de como se organizar no plano político nesse contexto que a gente conversava, né? Estando na oposição e com toda essa agenda negativa. Então, sempre tem ainda um melhor entendimento do que significou. Agora, independente da declaração em si, tem esse dilema que você bem colocou, né? Como se manifestar agora na oposição de maneira a manter um capital político importante, né? Haja visto que, embora derrotado, mas é uma votação bastante expressiva
obtida pelo ex-presidente Bolsonaro, em que, em alguma medida, esse é o seu triunfo político para enfrentar o governo Lula, seja no plano político, seja eventualmente na questão eleitoral. A gente tem alguma pista de, em boa medida, ou pelo menos algum movimento nessa direção do maior pragmatismo, não necessariamente afetando o conteúdo, mas pelo menos uma ideia de que, se quiser ter força política, qualquer corrente, incluindo o bolsonarismo, precisa de olhar para as eleições de uma maneira quão pragmática possível. A gente vive um momento em que o mecanismo de doação eleitoral é muito restrito, então é preciso montar, de fato, um esquema profissional para ser competitivo nesse ambiente. E isso passa por algum questionamento na maneira como algumas mensagens foram colocadas, sempre com o risco de perder aquela identidade que acabou, de alguma maneira, sendo o ponto de partida para esse fenômeno que a gente convencionou chamar de bolsonarismo. Cortez, a gente não consegue identificar exatamente o que está acontecendo nesse momento com a família Bolsonaro e principalmente com Carlos Bolsonaro no momento que está acontecendo, mas a gente não sabe se realmente é uma ameaça ou então se, como você falava, se é um desabafo. Mas o que a gente percebe é que existe uma insatisfação por parte de Carlos Bolsonaro. Uma insatisfação que até então não estava tão explícita. Agora passa a ficar. Porque de alguma maneira, né, Muriel, as cartas agora, o xadrez é muito mais complicado. A gente está falando agora de manter uma mobilização na oposição, sem esses recursos de poder que são super importantes, para manter um fenômeno político, um projeto político com relevância junto à sociedade. Então, obviamente, tem uma série de pressões que vêm desde o partido do ex-presidente, o PL, até esse núcleo familiar, né, aquele que, de alguma maneira, deu a identidade ao bolsonarismo. Então, não há dúvida, independente do que motivou ou não a declaração de um dos filhos do ex-presidente, o que a gente já sabe que é essa decisão estratégica de como enfrentar uma oposição, né? Fazer oposição num cenário em que tem uma série de restrições jurídicas, como a gente comentou, agendas negativas ainda, em geral, predominando quando a gente fala no bolsonarismo. Isso coloca realmente uma questão que pode estar por trás desse desabafo, resulte ele ou não numa saída do filho vereador das redes sociais, da parte da comunicação do bolsonarismo. Larissa? Muriel, a gente até comentava e me mandaram aqui que o senador e ex-ministro Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, conversou com a nossa produtora Jéssica Moura e disse que espera que a intenção de Carlos Bolsonaro não se concretize, vou abrir aspas, espero que isso não aconteça, pois a participação dele à frente das redes do presidente, se referindo a Bolsonaro, né, foi fundamental para o sucesso de Bolsonaro. Ciro Nogueira disse ainda à nossa produtora Jéssica Moura que Jair Bolsonaro estava satisfeito, até onde ele sabe, com a condução das postagens nos perfis feitas por Bolsonaro, as postagens realizadas ali nas redes sociais de Bolsonaro pelo filho Carlos Bolsonaro. Então a gente começa a ver também uma movimentação que pode trazer ou a uma desistência, né, professor, de Carlos Bolsonaro, ou se de fato já não era inicialmente essa ideia de Carlos Bolsonaro. Lembrando que sempre, durante todo o governo Bolsonaro, se noticiou muito essa disputa da ala mais ideológica, comandada por Carlos Bolsonaro, inclusive batizado ali de gabinete de ódio. Eu estava me recordando que em 2022 o Tribunal Superior Eleitoral chegou a pedir uma manifestação por parte de Carlos Bolsonaro, realmente o acusando de colaborar por espalhar fake news ou ataques ao sistema eleitoral como um todo. Na época, Carlos Bolsonaro respondeu ao TSE dizendo que era uma tentativa da oposição de levar consigo a justiça brasileira. Enfim, tem todo esse posicionamento que pode sim vir a chegar às investigações da questão de fake news a Carlos Bolsonaro, mas a gente já vê uma certa movimentação de uma ala tentando manter Carlos Bolsonaro, mas devemos ter, professor, para arrematar com a pergunta, um posicionamento também do próprio PL de tentar afastar Carlos Bolsonaro. O PL tem sinalizado uma tentativa de que Bolsonaro, eles já colaboram, já aceitam, digamos assim, essa ideia
de que ele pode ficar inelegível e, por isso, teria que ser um pouco mais ameno numa tentativa de trazer os votos, se de fato isso acontecer, né, professor? Excelente comentário, quando você traz aí a possibilidade de que, eventualmente, toda essa nossa reflexão, e no caso dos atores políticos, esses dilemas de qual caminho seguir, pensando aí no médio e no longo prazo, ele precisa ser visto à luz dessa possibilidade que você mencionou, Larissa, de eventual não candidatura, né, uma perda de direitos políticos por parte do ex-presidente, que é de longe o nome mais natural para personificar esse projeto, né, seja diretamente, seja ou por meio de mobilizando apoio. Né? E, num certo sentido, em tese, tudo mais constante, deveria ter uma pressão para que, olha, dado que, né, o nome que mais conseguiu se beneficiar dessa forma de fazer política, dessa maneira de comunicar política, uma maneira com bastante confronto, né, uma maneira que utiliza muito das redes sociais para construir uma imagem de uma figura fora do mainstream político, de uma figura que não estaria, né, dentro do guarda-chuva da política tradicional. Esse receituário que foi tão importante na emergência do bolsonarismo e na vitória de 2018 poderia, na leitura de alguns, perder força agora nesse cenário que o principal nome eventualmente não concorreria. Um dos temas, inclusive, que a gente tem comentado bastante, a CNN, inclusive, tem repercutido sobre isso, é de quem seria o sucessor ou sucessora política do ex-presidente, pensando já nesse cenário, de tal sorte que a avaliação de qual caminho seguir passa muito sobre esse risco, né, de que, eventualmente, não seja o ex-presidente que vai dar a cara a esse projeto. Isso é particularmente caro ao PL, e vale lembrar, o PL é um partido que tem apostado realmente em ser o espaço de oposição, talvez aquela mais clara oposição ao governo Lula, e, portanto, é aquele que está mais suscetível aí a eventuais mudanças de destino no que a gente chama de bolsonarismo. Vai falar um pouco mais sobre essa mudança dos partidos, mudança de destino. Agradeço a Cortez por enquanto, a Larissa Rodrigues também. Logo mais a gente volta a conversar com os dois.